Série de Fourier, parte 3. Nós vimos nos vídeos anteriores que um sinal periódico ele é, na verdade, composto pela soma de senos. E esse sinal, no domínio do tempo, pode ser representado a partir do espectro. Nós vimos isso lá no primeiro exemplo. Esse sinal aqui era formado por 4 senos. E nós desenhamos o espectro diretamente porque a gente conhecia os 4 senos que, quando somados, nós chegariam neste sinal aqui. A questão é se nós desconhecemos a origem do sinal. Por exemplo, se nós estamos com um sinal qualquer disponível para nós não conhecemos quais são os senos que, se somados, chegam neste sinal. Ou seja, como é que a gente chega no espectro de Fourier desse sinal que a gente desconhece a sua origem? Neste caso, a série de Fourier vai calcular e plotar o espectro deste sinal. A gente precisa conhecer a função que descreve o sinal e a partir dela a gente consegue calcular todos os senos que, quando somados, volta neste sinal aqui. Ou seja, a gente vai calcular a amplitude, a frequência e a fase de cada seno que, quando somados, chega neste sinal. Antes disso, vamos a algumas definições. Um sinal periódico é dado por esta equação aqui, o x de t é igual ao x de t mais TO para todo t. E o menor valor de TO desse período aqui que satisfaz a condição de periodicidade é chamado de período fundamental. E seu inverso é a frequência fundamental. Vamos dar uma olhada nisso. Por exemplo, este sinal aqui. Considerando esse sinal, um sinal periódico, a gente consegue identificar aqui qual é o período fundamental do sinal. Esse daqui vai ser nosso período fundamental, certo? Então, facilmente a gente obtém o período fundamental de um sinal simplesmente conhecendo o seu formato. E a frequência fundamental vai ser simplesmente o inverso deste período. Os senos e cossenos são escritos em termos da frequência angular. O que nós vamos fazer é algum seno que está no sinal que tem essa frequência, FO, a gente vai escrever ele na forma de frequência angular. Lembrando que ômega é igual a 2πf. E o seno que tem a frequência FO é chamado de componente fundamental. Ou seja, nós temos um sinal desconhecido ainda qual é o conteúdo espectral dele, mas tem um seno lá que tem a frequência FO, que é o inverso do período. Esse seno a gente vai chamar de componente fundamental. E na hora que a gente calcular o espectro, vai aparecer aqui um certo valor de amplitude. Essa frequência aqui é a frequência fundamental. Vai aparecer para a fase também. A fase pode ser positiva ou negativa, aqui é só um exemplo. Então vamos fazer alguma fase aqui, por exemplo, negativa. Ou seja, de um sinal periódico que tem qualquer formato, um dos senos será o seno que se chama componente fundamental. E a frequência desse seno é FO. Vai ter uma certa amplitude e uma certa fase. Aqui também é só um esboço. E o seno que tem a frequência n vezes FO é chamado de enésimo harmônico ou de enésima componente harmônica. Então, vamos ver um exemplo aqui. Um sinal periódico formado por vários senos. Por exemplo, o seno que tem a frequência 60 Hz, a gente sabe que é a componente fundamental, neste exemplo. O FO, portanto, o F0 aqui é 60 Hz. Se nesse sinal periódico existir um seno de frequência 180 Hz, ou seja, 3 vezes essa frequência, a gente sabe que esta componente aqui é a terceira harmônica. De maneira semelhante, se existir um seno nesse sinal periódico de frequência 420 Hz, nós sabemos que esta é a sétima harmônica. Lá no nosso espectro, também vão aparecer essas componentes. Então nós tínhamos aqui, apenas como esboço, o componente fundamental. Vai aparecer aqui a terceira harmônica, a sétima harmônica e assim por diante. Mesma coisa para as fases. Uma fase pode ser positiva, a outra pode ser negativa e assim por diante. F0, F3 e F7. Essas são componentes harmônicas. São definições. O seno dos senos formados desse sinal, o que tiver a frequência fundamental é chamado de componente fundamental,
E se existir senos múltiplos dessa frequência, eles são chamados de componentes harmônicas. Dependendo do múltiplo, a terceira harmônica, quarta, quinta e assim por diante. Bom, uma última definição aqui antes de entrarmos nas contas para calcular o espectro é um sinal com nível médio. Ou seja, nós estamos acostumados com sinais de vários tipos. Opa, deixa eu apagar isso aqui. Então, por exemplo, um sinal qualquer, vou fazer um rascunho aqui, pegamos um sinal aqui triangular, periódico, está um pouco ruim o desenho, mas considere aqui que isso daqui é igual, isso daqui também, mesma amplitude, ou seja, o nível médio do sinal é zero, ele está oscilando em torno do zero. No entanto, nós podemos ter sinais, vocês já viram isso bastante na disciplina de sinais, que é o mesmo formato, uma onda triangular, só que o nível médio aqui possui um certo valor, ou seja, é um certo valor DC do sinal. Isso daqui. Okay? Esta é a componente CC do sinal, ou componente nível médio, o nível médio do sinal, o nível CC, nível DC, tanto faz. Ou seja, essa informação do nível médio também vai aparecer no espectro. E por ser uma componente média, não é uma componente que oscila, ou seja, é a frequência zero. Aqui em 0 Hz sempre vai ser o nível médio do sinal. Pode ser zero ou pode ser aquele valor DC ali, por exemplo. E aí nós temos as componentes aqui, igualmente analisadas anteriormente. Portanto, as definições são nível médio do sinal, ou seja, nível CC, componente fundamental, componentes harmônicas sempre múltiplas aqui da frequência fundamental. Aqui também a fase é sempre zero da componente CC do sinal. Okay? Se o sinal tiver componente zero, ou seja, ele oscilar aqui no eixo zero, é claro que a componente média será zero. Essas são as definições que nós precisamos para entrar nas equações da série de Fourier. Este vídeo acaba aqui.